Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, vou compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus no canal Comentando a Palavra. E hoje a gente vai estar falando do livro de Gênesis, capítulo 1. A gente vai estar iniciando essa mensagem no verso 2 e 3, né? Onde está escrito assim no livro: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então hoje a gente vai falar sobre o início da criação de Deus, né? E a gente vai aqui fazendo alguns esboços da palavra. E a gente vai estar desvendando alguns mistérios da palavra de Deus, né? Aí a gente vai estar o início da nossa mensagem. Ela vai estar falando sobre o início da criação de Deus, aonde Deus criou o mundo. Ele demorou 5 dias para estar criando tudo que há, e no 6º dia ele criou o homem. Ele demorou apenas 1 dia para criar o homem, e no 7º dia ele descansou. Então é como se fosse uma mulher que estivesse gestando. Ela vai, faz o quartinho do bebê, compra o bercinho, compra a roupinha, sapatinho, para quando o bebê chegar, tá tudo pronto, para que ela não precise de nada. Ela compra as fraldinhas, para que ele tenha um conforto e para que ele possa se sentir aconchegante ali, né? E a gente percebe que nessa missão da gente ser um ser vivente diante de Deus, a gente tem a missão de ser funcional no ambiente que Deus ele nos insere. E tem um detalhe nessa história: um bebê ele não escolhe quem vai ser o pai e a mãe dele, ele simplesmente nasce naquele ambiente, né? E aí a gente começa aqui na criação de Deus, aonde Deus ele tem o propósito de tornar nós funcional ao propósito dele na nossa existência, né? Existe o autor do universo, que ele é o arquiteto perfeito, em que a gente, sem conhecimento, a gente faz a nossa própria criação, mas quando a gente estuda, a gente tem um pouquinho mais de habilidade, a gente é desenvolvido para a gente ter um determinado conhecimento, a gente consegue melhorar os ambientes, né? Então essa é a missão nossa como filhos de Deus, né? E Deus determinou que exista um propósito para nossa existência, aonde há ambientes em que nós estamos inseridos, que nós vamos ser, onde a gente vai romper, e vai ter ambientes que nós estamos inseridos que a gente vai ser exprimido, né? Isso tudo para a glória de Deus, né? E tudo que está ao nosso redor influencia diretamente na nossa decisão de como a gente vai, né, tá se adaptando àquele ambiente de fato, né? E nós a gente não toma decisão aleatoriamente, né? Nossas decisões, elas estão relacionadas ao ambiente em que nós estamos inseridos, né? A gente vê no livro de Romanos, capítulo 7, Paulo, ele tá dizendo o seguinte: que nós temos um querer bem dentro de nós, né? E aí a gente diz que a gente tem consciência do bem que nós devemos fazer, né? E aí a gente fala assim, que o querer bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço novamente. Aí ele pega e diz: miserável homem que sou, existente, né, nesse corpo que é digno de morte, né? Ou seja, o ambiente ele interfere completamente nas nossas decisões, né? A gente precisa estar pautado na palavra de Deus para que a gente tenha decisões que sejam menos que faça com que a gente erre menos, né? Então a palavra de Deus sempre vai ser o nosso norte, sempre vai ser o nosso ambiente que a gente vai estar ali escolhendo as decisões, né? E isso existe porque Deus ele planejou que a gente estivesse ali naquele momento para que a gente tomasse uma decisão, né? Até para saber como a gente se comporta em ambientes, em alguns momentos até adversos, né? Então a gente precisa estar pautado na palavra de Deus para que a gente possa ter decisões mais assertivas. E diz a palavra que teve um momento lá em Israel em que existia uma mulher chamada Jezabel, né? Que ela dominou o ambiente que era dos israelitas, era um ambiente tradicional, onde eles tinham só um único Deus, e aí ela trouxe a cultura dela para a cidade de Israel, e por ela ser uma liderança, o que ela fez?
ela trouxe costumes malignos para aquele povo, onde eles tinham outros deuses, chamado Baal, Azarote e outros mais aí. Existiam homens que não se dobravam aos deuses em que ela tinha trazido para a adoração de Israel. Nesse caso, a gente vai citar um que é Elias, mas Deus ele fala que tinha mais 400 além de Elias, que não se dobravam aos deuses de Jezabel, né? E nesse caso, por Elias ele ter confrontado Jezabel, o que acontece com ele? Ele, em algum momento, ele precisa fugir dela, porque ela diz que ela mataria Elias, né? Por ele não aceitar aquela adoração de deuses pagãos, né? E aí a gente vê que Elias, ele foge, e isso causa um desconforto muito grande para ele. Porém, a presença de Deus estava com a atitude de Elias, porque ele estava pautado na palavra de Deus, né? E nós devemos ser transformados conforme a palavra de Deus, e a gente não deve aceitar nenhuma espécie de engano em nossa vida. A gente precisa estar aqui, ó, alicerçado no mover do Espírito Santo através da palavra de Deus, né? E nós devemos fazer o ambiente exalar o perfume de Cristo, né? Porque muitas vezes a gente tá desejando uma coisa e agindo de forma diferente. Então a gente tem que estar aí alicerçado com a palavra de Deus. E lá no livro de Jó, capítulo 28, verso de 28, diz o seguinte, que o princípio da sabedoria é a gente ter temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Porém, o princípio da inteligência é a gente se afastar do mal. Então, quando a gente se afasta de algo que a gente considera que seja mal para nós, não tem nada de errado nisso, tá? Porque a gente, de alguma maneira, está nos protegendo, né, de situações em que, com certeza, são bem desagradáveis. E aí, o que acontece? Elias, ele, durante um período, ele foge, e aí, num determinado momento, ele decide encontrar Acabe, que era o rei, que era o marido de Jezabel. E aí ele faz um desafio com aqueles profetas de Baal, com aqueles profetas de Azarote, né? E aí ele pede para que aqueles homens fiquem a manhã inteira clamando pelos deuses deles, e só tinha um, que era Elias, naquele ambiente, que era servo do Deus Altíssimo. E aí aqueles deuses, eles não se apresentam. E aí o que acontece? Elias vai lá, monta o altar, coloca as pedras no lugar, faz um rego, pede água, joga muita água. Naquele momento não tinha água porque faziam 3 anos que não chovia, mas ele pede que venha um balde de águas e ele joga muita água. E aí ele faz uma oração, e uma oração que chega ao altar de Deus, né? E nessa oração, ele invoca a presença de Deus e ele fala assim, para que Deus se manifeste, né, naquele momento, e que mostre que só ele é Deus no meio de todo aquele povo. E aí nisso cai um fogo do céu, ele consome o holocausto, e aí todo mundo começa a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí, né, a gente percebe que existem pessoas que não se dobram mesmo à manifestação de coisas assim ocultas, ou então coisas estranhas, e isso é muito natural, porque a gente precisa realmente estar pautado na palavra de Deus, né? E a presença de Deus, ela se manifesta através daqueles que são os escolhidos dele, porque a gente não pode se deixar ser enganado, né, irmãos? E aí existe, só fechando aqui a história de Jezabel, Jezabel, ela continuou perseguindo Elias, mas ela sabia que só existia um único Deus, né? Então até para ela foi um testemunho de que aqueles deuses que aqueles sacerdotes trouxeram para Israel eram deuses falsos, né? E aí a gente precisa, né, manifestar em todos os ambientes onde a gente está, né, a presença de Deus. A gente não deve se sentir culpado, porque a culpa, ela nos paralisa, ela faz com que a gente fique estagnado. Então a gente precisa realmente ser corajoso, e aí a gente precisa seguir adiante, pautado na palavra de Deus, para que a presença de Deus se manifeste, para que ele fale, para que a gente possa dizer em algum momento, só o Senhor é Deus, né? A gente realmente não deve se dobrar a costumes estranhos, né? Mas quando a gente vai executar a nossa
decisão da gente fazer o bem, a gente primeiro está inserido naquele ambiente onde, aos nossos olhos, em alguns momentos a gente tem uma visão, porém ali naquele ambiente funciona a lei do ambiente que nós estamos inseridos. Então a gente precisa ficar atento com isso, né? Porque isso interfere na nossa decisão final. E todas essas influências, essas interferências, elas fazem com que a gente tome em alguns momentos aí decisões que talvez não sejam tão agradáveis, né? E a gente precisa entender que em nenhum lugar aonde Jesus chegou, ele não mandou com que alguém viesse antes para estar anunciando a mensagem de Deus, para estar trazendo o altar, para estar trazendo um ambiente celestial primeiro. Isso a gente vê quando João Batista, né, ele vem trazendo o reino de Deus, ele vem trazendo com tanta força, com tanta coragem, que as pessoas até confundem se João Batista era o Messias. Perguntam para ele, você é o Messias? Ele fala, não, ainda tem um que eu não sou digno nem de desatar as correias dos seus sapatos, né? E, irmãos, a gente vê isso também naquele dia da ceia, da Páscoa, onde ele manda os discípulos irem lá preparar o ambiente para que Jesus pudesse estar lá. E a gente vê que os discípulos, eles vão diante de Jesus para que eles possam preparar para que Jesus se torne presente. Então, o ambiente ele precisa estar propício para que o Senhor Jesus ele esteja presente. Tem que ter alguém que possa tornar esse ambiente propício para Jesus, para que a gente possa estar aí na graça do Senhor, né? E o Jesus estando presente, a luz de Deus está presente, e aí não há mais trevas, né? E a Bíblia nos diz para a gente não nos conformar com este mundo, mas a gente transformar. Então é muito difícil porque a gente vive em um mundo onde a gente sabe que a gente é só passageiro, essa aqui não é nossa morada eterna, né? Mas a gente precisa ter coragem de lutar com a espada do Espírito Santo, né? E a gente seguir com Jesus para que a gente traga a luz de Deus, né? Para que a gente possa dizer, e haja luz, e houve luz. Então, irmãos, que vocês fiquem com essa mensagem, né? Eu não sei se eu consegui expressar muito bem exatamente o meu pensamento, né? A minha revelação dessa palavra, mas o fundamental de toda essa mensagem é que a gente precisa buscar o reino de Deus e a gente precisa ser o antecessor da mensagem. A gente precisa estar cheio de Deus para que a gente possa ser trazer aquele ambiente celestial para que a presença de Deus se torne real, né, na nossa vida. E a gente com certeza vai errar muito, a gente vai errar inúmeras vezes, mas a gente precisa estar aqui, ó, pautado na palavra de Deus para que a gente possa acertar mais do que a gente erre, ou em alguns momentos até causar menos impacto nos nossos erros, né? Então fique com essa mensagem aí no final de semana de vocês, meditem nessa palavra, leiam lá o livro de Gênesis, o livro da criação, e saibam que nós temos a missão da gente ser luz, mesmo que haja trevas. A paz seja com todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus.